Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 29 de julho, com predominância da segunda divisão da Alemanha e do nosso Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar o nosso planejamento, eu quero lembrar você sobre o bônus de R$2 disponível pela minha parceira Betfair para você aproveitar nesse sábado. Também vai estar disponível para amanhã, domingo, uma promoção que sempre acontece sábado e domingo, um bônus de R$2 para você que é cliente novo e antigo. Porém, você já precisa ter feito um depósito na Betfair e uma aposta para que a sua conta seja validada para receber o bônus. De todo modo, clica no primeiro link da descrição aqui e confere a descrição da promoção, os termos de uso, para que você entenda mais ou menos como funciona. Começamos o nosso planejamento às 8 horas da manhã na Bundesliga 2. Como eu falei no vídeo passado, onde eu comentei sobre Hamburgo e Schalke, talvez você não tenha assistido, as características da segunda divisão da Alemanha são peculiares. As cotações de gols estão sempre amassadas, porque a expectativa de gols é alta. E as cotações do match odds quase sempre, tirando algumas exceções de equipes com um pouco mais de poderio financeiro, elas são parelhas. Então aqui a gente tem um exemplo claro, o Kaiserslautern contra o São Paulo, a gente vai ver isso também aqui no Hannover contra o Elversberg, o Osnabrück contra o Karlsruhe, o Wien Wiesbaden contra o Magdeburg e o Fortuna Düsseldorf contra o Hertha Berlim. Todos esses jogos desse sábado têm padrões de match odds de jogos parelhos, ou seja, não temos um claro favoritismo. Nesses vídeos do Bom Dia Mercado, geralmente eu falo assim, ó, para você que é trader, tal coisa. Porém, na Bundesliga 2, esse tipo de comentário ele vai ser evitado, porque eu não te aconselho trabalhar match odds de maneira convencional na segunda divisão da Alemanha. O que é isso? Estar a favor do time que está melhor em campo ou estar contra a equipe que está pior em campo. Porque geralmente o sentido normal das coisas é que o time melhor marque e o time pior sofra, certo? Só que na segunda divisão da Alemanha isso geralmente não acontece. Geralmente a gente tem um nível técnico muito inferior, os atacantes também perdendo muito gol, mas os zagueiros também errando muito. O critério de desempate da competição também força com que as equipes vão para cima de uma maneira desorganizada. Então, o padrão normal de trabalho de trading, ele não é muito encontrado por aqui. Por isso é um risco muito elevado. Eu trabalho na Bundesliga 2 em mercado de gols, ao vivo, sempre observando o jogo e trabalhando em recuperação de resultado no match odds, obviamente com uma stake menor. A liquidez da segunda divisão da Alemanha não é gigantesca, pelo contrário, principalmente sábado, né? Talvez agora, nesse início, como não temos tanta concorrência de outras grandes competições, a liquidez até esteja boa. Mas quando começar a Itália, a Premier League, a própria primeira divisão da Alemanha, a gente vai ter uma liquidez reduzida. De maneira geral, a maioria das dicas que eu vou te dar por aqui vai ser no mercado de gols, tá? Raramente eu vou falar sobre ficar de olho em algum favorito. O que eu quero te alertar por aqui é, sempre quando eu te indicar alguma coisa para gols nesses jogos, vai ser pelas características dos times e para que você leve esse jogo para fazer ao vivo. Por que eu te digo isso? As melhores oportunidades de ganhar dinheiro na Bundesliga 2 são ao vivo, no live, como a gente fala. Você não vai ganhar dinheiro pré-live na Bundes 2 em mercado de gols. Muito dificilmente isso vai acontecer. Você não vai ganhar dinheiro no pré-live, ou seja, no pré-jogo no mercado de gols da Bundesliga 2. Muito dificilmente isso vai acontecer. Eu não vou tratar a exceção como regra, então, de maneira geral, a maioria não vai ganhar dinheiro no pré-live. E por que eu te digo isso? Porque as cotações estão sempre muito esmagadas, tá bom? Então, quando eu te dar uma dica aqui para o mercado de gols, eu quero que você leve para o ao vivo para que você confirme uma boa leitura de espaço para gols e faça suas entradas, tá? As cotações de pré-live na Bundes 2 são sempre muito esmagadas, então as melhores oportunidades são quando você encontra um jogo que tinha muita expectativa para gols, mas ele começa ruim e aí as cotações melhoram. Depois, quando o jogo de fato melhora, você pode ter uma boa oportunidade. Ou quando você tem uma expectativa baixa, o mercado não está esperando tanto um jogo para gols, pega ali um time que é muito mais considerado um time defensivo contra uma equipe também que não é tão boa no ataque, aí o mercado na precificação coloca uma cotação de gols mais alta, porém quando você abre o jogo você vê um jogo muito aberto, lá e cá, muito disputado, e ali sim você vai encontrar um bom valor, porque o mercado ele precificou errado, entendeu? Então é só um apanhado, só uma introdução do que a gente vai ter por aqui na Bundesliga 2. De maneira geral, nesse sábado
sábado pela manhã eu já quero ficar de olho em algumas equipes para ver como que elas vão se comportar na segunda divisão. São elas, por exemplo, o Wien Wiesbaden, que subiu da terceira divisão, subiu num playoff com a Arminia Bielefeld, venceu os 2 jogos. O Wiesbaden é uma equipe muito forte de contra-ataque, pelo menos era assim, tá? Vai enfrentar o Magdeburg, que foi um antigo campeão da terceira divisão, subiu ano passado para a segunda divisão, não começou bem, mas depois se mostrou um time também muito agressivo para gols. Então sim, são times com características de contra-ataque, então caso o jogo esteja desempatado, pode ser bom você ficar de olho em gols. São times com essa característica e se nada mudou, eles devem repetir. O Hannover enfrenta o campeão da terceira divisão da Alemanha, o Elversberg, que subiu muito bem também, uma equipe ofensivamente muito forte. O Hannover tem por característica fazer jogos mais abertos quando está na frente do placar, tá? Não sei se isso vai se repetir, mas é sempre bom ficar de olho nisso, tá bom? O Kaiserslautern com o São Paulo, e o Kaiserslautern teve um apelido pirotécnico que eu carinhosamente dei para ele, porque no ano passado era uma equipe que sempre tinha que recuperar resultados e acabava sempre buscando ali um 2-2, 3-3. Vamos ver se nessa temporada eles conseguem ser um pouco mais fortes defensivamente. O São Paulo precisa sempre melhorar o seu padrão fora de casa. A campanha do São Paulo em casa é boa, mas fora de casa é uma equipe que ano após ano vem decepcionando. Tá bom? Osnabrück e Karlsruhe ainda não tem nenhuma opinião formada por aqui. Osnabrück não foi uma equipe que me encantou tanto na terceira divisão e o Karlsruhe na temporada passada também não foi tão boa, mas o grande jogo do dia, por isso que ele está separado aqui às 15h30, é Fortuna Düsseldorf e Hertha Berlim. O Hertha caiu da primeira divisão. Já tinha namorado na temporada retrasada, quando venceu o Hamburgo no playoff, manteve o Hamburgo na segunda divisão, e aí caiu agora na temporada passada. Vai enfrentar o Fortuna, que dentro de casa é uma equipe muito forte, não é à toa que ele tem a cotação de favorito contra uma equipe que veio da primeira divisão. O Fortuna já vem galgando ali o seu espaço para poder subir para a primeira divisão. Tá? Precisa melhorar um pouquinho também o seu desempenho fora de casa, mas dentro de casa costuma ser uma equipe muito forte. Eu estou curioso para saber como que o Hertha vai se comportar nessa competição. O Hertha que trouxe o Fabian Rees, atacante do Holstein Kiel, que é especialista em Bundesliga 2, e obviamente o Hertha já foi, antes mesmo de cair, já contratou para poder ajudá-lo nessa missão de voltar. Tá? Todos esses jogos eles podem ser propícios para gols, por isso que eu marquei por aqui, mas tem características de cotação diferente e, na minha humilde opinião, você deveria ficar sempre de olho no ao vivo, que são os melhores aproveitamentos. Vou repetir, Hannover costuma ter um desempenho melhor quando está na frente do placar para contra-ataque. O Kaiserslautern é uma equipe muito forte de bola aérea, assim como o Fortuna Düsseldorf também usa muito bem as suas bolas aéreas. Wien Wiesbaden e Magdeburg, o W na Alemanha, eu custei aprender isso, tá? Tem som de V. Então, Wien Wiesbaden, ele é muito bom de contra-ataque, pelo menos foi assim na temporada passada, e o Magdeburg também. Então, se o jogo tiver desempatado, é ótimo ficar de olho nisso. O Hertha, não sei, trocou muito jogador, não sei como é que vai se comportar. Eu acho que é isso, tá bom? Da Alemanha, te aconselho a ficar de olho em gols. Para essa primeira rodada, não vou traçar linha aqui para vocês. Fica de olho no over 1,5, 2,5. Espera um pouco pra gente ver o que as equipes vão apresentar. Nas próximas rodadas a gente vai ter um pouco mais de conhecimento. Se quiser saber um pouco mais do live da Bundesliga 2, como é que eu tô trabalhando, clica aqui embaixo e me segue no meu canal do Telegram. Beleza, vamos falar do Brasileirão então agora? Às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que junto com o Botafogo são os únicos invictos dentro da sua casa, como mandante, obviamente, enfrenta o Santos, que é um dos piores visitantes da competição. Por si só, o mercado traça um favoritismo para o Fluminense, beirando a odd de 1,60. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver um número um pouco mais aprofundado. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, basta clicar aqui embaixo e se tornar membro do canal. O valor é extremamente simbólico e você tem acesso aos PDFs de apoio todos os dias, na aba ali de comunidade de assinatura, e também tem acesso aos vídeos de pós-planejamento, que nessa temporada que está começando agora também vão ter estudos de caso, tá bom? Tô pensando em também fazer um grupo de Telegram só para os membros, tô tentando descobrir como fazer isso. Eu sou um cara tecnologicamente limitado, mas vou aprender para a gente poder conversar. Beleza? Fluminense, 63% de vitória em casa, ou como mandante, joga às vezes no Maracanã, às vezes joga aqui perto no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda. Foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos, ficou sem sofrer gol em 50% das partidas, em 13% do jogo falhou em marcar. É um ataque muito forte que nesse jogo contra o Santos conta com o retorno provável do artilheiro Germán Cano, que foi responsável aqui, vamos dar uma olhada,
por curiosidade, Germancano, 4 gols. O Fluminense marcou nesse brasileiro. Quantos gols o Fluminense marcou nesse brasileiro? Marcou 21. O Cano tá vivendo um jejum de gols com o Fluminense. Mas, mesmo assim, é um cara muito importante. O Santos, com apenas uma vitória fora de casa, foi o primeiro a marcar em 14% dos jogos. Pouca iniciativa. Ficou sem sofrer gol em apenas 29% das partidas. Em quase 60% dos jogos fora, falhou em marcar. Por mais que eu tenha o Marcos Leonardo fazendo bastante gol para a equipe do Santos, não são, na maioria das vezes, gols marcados fora de casa. Então o Santos tem um grande problema quando joga fora da Vila. O primeiro tempo do Fluminense é nitidamente superior, a quantidade de gols marcados a mais é brutal. O Santos chega a quase 60% de derrota no primeiro tempo, mas a quantidade de gols sofridos não é tão alta. O segundo tempo do Fluminense continua sendo superior, o Fluminense reduz o número de gols sofridos, mantém um bom número de gols marcados, maior do que o Santos, mantém uma boa quantidade de vitórias, bem maior do que o Santos não consegue vencer no segundo tempo, e o número de derrotas também é menor do que a do adversário. O Santos consegue marcar um gol a mais, mas toma 2 gols a mais, então continua sendo uma equipe inferior. O Fluminense marcou 5 gols de escanteio e 4 gols de cabeça, e o Santos sofreu 6 gols de cabeça nesse brasileiro, então é um fundamento que a gente pode ficar de olho. Se você é trader, eu gosto muito de pensar em ficar de olho nesse primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense contra o Curitiba não fez um bom jogo, mas contra o Internacional no Maracanã fez um excelente primeiro tempo, não deixando a equipe do Inter respirar. Inclusive, o Fluminense tem um dos melhores índices de pressão do campeonato, ou seja, ele não deixa a equipe adversária tocar muitos passes. Começou tocando 1, 2, 3, 4, se o Fluminense vai e já rouba a bola. O Santos também é uma das equipes que menos finaliza na competição, então é provável que a gente veja o Fluminense com um pouco mais de imposição, principalmente no primeiro tempo. Se isso acontecer, vale ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar a favor do Fluminense na primeira etapa. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, gosto muito de pensar no primeiro cenário de vitória do Fluminense, só que eu não te indico vitória seca com essa cotação. Se for para trabalhar vitória seca, pegaria com uma odd mais alta. Gosto de pensar também nesse empate anula do Fluminense. Uma situação interessante com essa confirmação do Germancano é pensar numa possibilidade de trabalhar 2 gols. Em 88% dos jogos do Fluminense dentro de casa, a gente teve o over 1,5, e em quase 60% dos jogos fora, a gente teve também esse índice. Tá? O grande problema por aqui, o grande vilão, pelo menos estatisticamente falando, é o ataque do Santos. Se ele conseguir produzir um pouco mais nesse jogo, esse over 1,5 pode ser sim muito bom. Às 6h30 também no Campeonato Brasileiro, na Arena Neoquímica, o Corinthians recebe o Vasco da Gama, que só venceu um jogo dos últimos 10 e perdeu 9. Impressionante a fase ruim do Vasco, que sofreu gol em todos os jogos fora de casa, enfrentando um Corinthians que também não faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, porém vem se recuperando com o Vanderlei Luxemburgo, conseguiu vencer o São Paulo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, então é um time que briga para ir para a final da Copa do Brasil novamente, pelo segundo ano consecutivo, e também uma equipe que está classificada para a Sul-Americana, eliminou o Deportivo do Peru. Então, falando de momento, por mais que não viva também uma excelente fase, hoje o Corinthians vive um momento melhor. Quando a gente utiliza aqui o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver um Vasco que venceu um jogo fora, o Corinthians que venceu apenas 2 em casa. O Corinthians essa temporada no Campeonato Brasileiro não está conseguindo fazer do seu mando de campo um alçapão, como já fez várias e várias temporadas seguidas. Não é uma equipe que consegue produzir tantos gols, o mesmo número de gols marcados que o Vasco, porém é uma equipe que sofre bem menos da metade do que os gols que o Vasco vem sofrendo. O Vasco saiu na frente em 30% dos jogos, o Corinthians em 33%, então tudo aqui fica muito próximo. O que se distancia mesmo é a média de gols sofridas, né? O Vasco sofre quase 2 gols por jogo, enquanto o Corinthians fica abaixo ali da média de 1 gol por jogo. O primeiro tempo do Corinthians não assusta ninguém, o Corinthians marcou apenas 1 gol, só que sofre pouco, né? 17% de derrota apenas. O Vasco tem um número de vitórias maior, tem um número de gols marcados maior, mas também tem um número de gols sofridos maior e um número de derrotas maior do que o do adversário. O segundo tempo do Corinthians melhora ofensivamente, passa a não perder, mas ainda tem um número de vitórias baixo. O Vasco reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e também o número de gols sofridos. As duas equipes têm problemas defensivos com bola aérea. O Corinthians já sofreu 7 gols de cabeça e a equipe do Vasco sofreu 6 gols. O Vasco não consegue vencer o Corinthians em São Paulo há 20 partidas. O Corinthians não perde para o Vasco, se eu não me engano, desde 2007. Então nós temos aqui um grande tabu e a gente sabe que tabu é feito para ser quebrado. Isso aqui não quer dizer
nada, mas o Corinthians é um time que consegue geralmente segurar tabus contra o adversário. A gente vê o São Paulo que nunca conseguiu ganhar na Neoquímica. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que o Corinthians não vive uma excelente fase no Brasileiro. Mas, de novo, entre momentos, o Vasco é um time muito mais pressionado. Afinal de contas, o Vasco hoje ocupa a lanterna do campeonato, enquanto o Corinthians está um pouquinho mais acima. Está próximo da zona de rebaixamento, pode até terminar essa rodada na zona de rebaixamento, mas está longe do Vasco. Se você é trader, muito cuidado na hora de criar expectativa. Eu sempre gosto de usar esse ditado, né? Expectativa é a mãe da merda. Por quê? Porque o Corinthians ele tem uma cotação baixa porque o Vasco raramente ganha fora de casa. O Corinthians dentro de casa, historicamente, é muito forte. O Vasco não consegue vencer o Corinthians há vários anos, mas a fase do Corinthians do brasileiro não é tão boa. Então eu não sei se a gente vai ter uma possibilidade de trabalhar a favor do Corinthians no trade. Por isso eu não criaria tanta expectativa. É melhor vir com uma expectativa baixa e se surpreender positivamente do que vir com uma expectativa muito alta, achando que o Corinthians vai passar o carro e ter ali uma frustração, tá? Mas, se acontecer do Vasco ficar muito retraído, muito compactado lá atrás, querendo pontuar fora de casa, e o Corinthians tiver ali as suas bolas aéreas alçadas na área, o Roger Guedes, não sei se o Roger Guedes está disponível para esse jogo, mas estiver ali jogando muito bem junto com os outros atacantes do Corinthians, a gente pode trabalhar uma possibilidade ali a favor do Corinthians em janela de superioridade. Mas, de novo, venha com uma expectativa baixa, porque as duas equipes não fazem boas campanhas. Se você é Panther, aí sim, dosando os momentos, considerando também o momento de Copa do Brasil, e o momento ruim do Vasco no ano todo, eu gosto de pensar nesse empate anula do Corinthians. Acho que a única coisa que me faria ficar de fora seria o Roger Guedes fora do jogo, né? Um Yuri Alberto também fora do jogo, um Corinthians desfalcado ofensivamente, mas se o Corinthians quiser jogar o Campeonato Brasileiro, ele não pode abandonar pela Copa do Brasil, porque ele pode entrar numa zona de rebaixamento e entrar ali numa situação complicada, né? Porque aí vai ficando pressionado rodada após rodada, assim como vem acontecendo contra o Vasco. Mas se for confirmado o time titular, eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Corinthians. Não vou te indicar mercado de gols por aqui, porque a gente tem um Corinthians produzindo pouquíssimo gol dentro da Arena esse ano, e o Vasco, que é uma equipe também que não tem sofrido tanto. Comparativamente ao Corinthians, sim, mas no geral não é uma equipe que fornece tantos gols, tá? Então, gosto de pensar nesse empate anula da equipe corintiana. Às 21 horas em Minas Gerais, o Atlético Mineiro recebe a equipe do Flamengo. O Atlético é favorito para esse jogo pelas cotações, não é abaixo de 2, mas é um favoritismo claro por aqui. E a gente tem que listar 2 pontos, um de cada equipe, para a gente começar essa análise. O primeiro, para o lado do mandante. O Atlético Mineiro não conseguiu vencer ainda sob o comando do Felipão. Desde a vitória contra o Alianza Lima na Libertadores fora de casa, o Atlético Mineiro vem de 8 partidas sem conseguir vencer. Foram 3 derrotas, uma para o Corinthians dentro de casa, uma para o Grêmio fora de casa e uma para o Fortaleza fora de casa, e empatou contra Bragantino, Fluminense, Libertad, América Mineiro, quando já vencia por 2-0, tomou um empate, e o Goiás fora de casa num jogo horroroso. Então o Galo vem sendo muito criticado, a diretoria e principalmente também elenco, por não estar conseguindo, e é um elenco caro, mostrar resultado nos últimos jogos. Pro lado do Flamengo, o Flamengo tem escolhido jogos para poder focar. Isso é nítido. Quem viu o jogo do Flamengo contra o América Mineiro e viu o jogo do Flamengo agora contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, sabe que o elenco do Flamengo está escolhendo a competição para jogar. Isso não significa que o Flamengo abdicou completamente do Campeonato Brasileiro, mas é visivelmente que o Flamengo está mais interessado em focar nas Copas. E qual será o time do Flamengo que vai entrar contra o Atlético Mineiro? E aqui eu não estou falando de jogador, eu estou falando de motivação. Esse tipo de resposta a gente só vai ter ao vivo, assim como a indagação também do Atlético Mineiro, da má fase, se vai ser diferente contra o Flamengo. Mas, por si só, é muito válido levar em consideração esses 2 pontos, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, o Flamengo não faz uma excepcional campanha fora de casa, foram apenas 3 vitórias em 8 jogos, mas é uma equipe com muita iniciativa, em mais de 60% dos jogos ele consegue sair na frente do placar. O Galo não tem uma boa campanha dentro de casa, é apenas a 14ª melhor campanha, porém também é uma equipe que costuma abrir o placar com frequência, 71% das vezes, mais do que o Flamengo. As duas equipes sofrem gol quase todas as partidas dentro e fora de casa, respectivamente. O Galo só ficou 14% dos jogos sem sofrer e o Flamengo 13% dos jogos sem sofrer. Porém, são equipes que falham um pouco em marcar, então por si só já me parece um jogo com tendência, pelo menos para ambas marcas. Em relação a gols marcados, a média do Galo fica em torno de 1.3 por jogo, que é muito
muito baixo para uma equipe que tem um elenco muito bom. O Hulk está um pouco abaixo em relação a gols marcados esse ano, que vinha carregando a equipe nos últimos anos. E a defesa do Galo também sofre ali em média um gol por jogo. O Flamengo não é tão goleador fora de casa, uma média de 1,6 gols, já foi melhor. E é uma equipe que sofre mais gols do que marca. Perceba que o Flamengo é uma equipe que cede muito para o adversário. Em relação à porcentagem de vitórias, o Atlético Mineiro é melhor do que o Flamengo, porém marca menos gols e sofre quase a mesma quantidade. Então muito cuidado, porque isso aqui pode ser uma pegadinha, tá? Em relação a vitórias, o Galo vence o dobro, porém perde mais e marca menos gols. No segundo tempo eu tenho uma queda gigantesca do aproveitamento do Atlético, uma equipe que só marca 2 gols na segunda etapa, continua mantendo o mesmo número de gols sofridos. O Flamengo aumenta o número de gols sofridos, reduz o número de gols marcados e aumenta consideravelmente o número de derrotas. Uma característica interessante é que o Flamengo é uma equipe que marca muito de cabeça, principalmente cruzamentos para a área, não necessariamente escanteio, tá? Bola parada e cruzamento para a área, e a equipe do Atlético Mineiro tem sofrido muito de cabeça nesse brasileiro. Esse pode ser um caminho para o gol aqui da equipe rubro-negra. Se você é trader, me parece um jogo com troca de superioridade. Por quê? Porque o Atlético Mineiro em casa provavelmente vai vir com uma imposição no início do jogo e a gente vai ter que perceber qual o Flamengo está entrando em campo. Se é o Flamengo que está interessado do mesmo jeito que teve nas Copas ou é um Flamengo um pouco mais desligado. Se for um Flamengo desligado, por bons momentos você vai ter o Atlético superior e pode aproveitar disso. Se for um Flamengo ligado, aproveitando o contra-ataque em velocidade, se o Bruno Henrique estiver em campo, aí o Wesley pela direita toma muito cuidado porque pode ser um jogo mais perigoso. Você pode ter o Galo aqui sofrendo bastante contra-ataque. Mas eu acredito numa troca de superioridade. Você pode trabalhar aqui correções de preço ao longo da partida, não só no primeiro tempo. Se você vai trabalhar numa casa de apostas, se você é Panther, eu gosto muito de pensar no ambas marcam sim, tá? Acho que é um mercado ousado, mas que cabe para esse confronto. Gosto de pensar no over 1,5, até numa possibilidade de over 2,5. Lembrando, o Galo está muito pressionado com esses 8 jogos sem vitória. Vai ter que vir para cima. O Flamengo pode aproveitar essa defesa do Galo, que na maioria das vezes vacila em concentração. Contra o América Mineiro esteve na frente com 2-0 no placar e simplesmente dormiu e deixou o América chegar. Então é muito provável que o Flamengo também tenha chances de criar por aqui. Gosto do mercado de gols, como eu falei, o over 1,5 e o 2,5, e gosto de pensar nessa possibilidade de ambas marcas. Não vou te indicar a vitória dos dois lados, por mais que eu acho que o Atlético Mineiro pode ganhar esse jogo. Nos últimos jogos, entre eles, o mandante levou a melhor, porque a fase do Atlético Mineiro não me convence, tá? É uma defesa que não tem passado confiança. Jogos extras para sua grade de trabalho nesse sábado. Copa do Mundo Feminina, Suécia e Itália. O jogo da Itália que eu assisti contra a Argentina foi chorado. A Itália só conseguiu marcar um gol no finalzinho de cabeça. E a Suécia é uma seleção muito alta mesmo. Então ela vai utilizar muito da bola aérea para tentar punir a Itália, justamente do modo que a Itália puniu a Argentina na bola aérea, tá bom? Então gosto de pensar aqui em ficar de olho nas bolas aéreas desse jogo. Não conheço tanto assim as equipes, mas em relação a bolas aéreas pode ser interessante. 7 horas da manhã, as meninas do Brasil entram em campo contra a França. Isso aqui vale liderança do grupo, né? Porque a França empatou contra a equipe da Jamaica, vai enfrentar Panamá na última rodada, deve vencer. E se o Brasil vencer a França, ou até mesmo se o Brasil empatar com a França, muito provavelmente o Brasil será o primeiro do grupo se vencer a Jamaica, tá bom? Então, para o Brasil é bom tanto vencer quanto empatar. Perder esse jogo não tira o Brasil, obviamente, do mata-mata, mas pode colocar o Brasil na segunda colocação e aí a gente tem, obviamente, mudança ali dos confrontos, tá? Vale a pena ficar de olho em gols que a França tem que vir para cima. O empate para a França é ruim. 2h30 da tarde tem a estreia do Salzburg, lá na Áustria, um dos melhores times por lá, vem ganhando todos os campeonatos ultimamente. Vai enfrentar uma equipe mais acessível, uma cotação de 1,30 para o Salzburg. Pode ser interessante você ficar de olho no início aqui da equipe do Salzburg no campeonato. Às 15h15 nós temos o Breidablik dentro de casa como favorito. Também é um jogo interessante, mas aqui vale um asterisco, tá? O Breidablik vai enfrentar no jogo da volta a equipe do Copenhague pelas eliminatórias da UEFA. O primeiro jogo, o Breidablik perdeu por 2-0, então vai ter que reverter essa situação fora de casa. Com isso, esse jogo aqui contra esse adversário de nome difícil, Tarnan ou Starnan, eu não vou arriscar falar o nome porque eu provavelmente vou errar, ele pode ser um perigo, porque o Breidablik pode levar alguns jogadores
jogadores reserva, tá? Então, muito cuidado. Às 16 horas tem o Inter contra o Cuiabá. Cuidado por aqui, porque o Cuiabá é um dos melhores visitantes, tem a segunda melhor campanha fora de casa e o Inter tá um tempão sem conseguir vencer, tá? Muito cuidado. Atlético Paranaense e Cruzeiro, um excelente mandante contra um excelente visitante, também promete sair faísca por aqui. Pode até ser um jogo under, tá? O Cruzeiro é um bom time fora de casa, com uma campanha boa fora. Atlético Goianiense, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Sampaio Corrêa. Pode ser interessante ficar de olho aqui, talvez, no empate a nulo do Goianiense, no handicap asiático 0,25. O Sampaio Corrêa não vai bem fora de casa. E por último, Fortaleza contra o Bragantino. O Bragantino vem de 3 jogos sem conseguir vencer, né? Empatou contra o São Paulo, depois perdeu para a equipe do Botafogo, líder do campeonato, depois empatou novamente contra o Internacional. E o Fortaleza, nos últimos 2 jogos, perdeu para a equipe do Cuiabá em casa e perdeu para o Palmeiras fora de casa. Acho que é um jogo para correção de preço, tá? Muito cuidado, que o Bragantino é uma excelente equipe e não merece, às vezes, cotações tão altas. Beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Não esquece, theobot.com você vai encontrar o meu curso gratuito e também vai participar dos sorteios de uma banca de R$30 todos os dias da Betfair lá na aba Prêmios. No Telegram você vai me acompanhar o meu dia a dia de trabalho, principalmente na Bundesliga e Bundesliga 2, tá bom? E o seu like e a sua inscrição no vídeo para me ajudar a continuar crescendo por aqui. Fechou? Um grande abraço para você, fica com Deus e até domingo.